região. Os principais fatos e as principais notícias. A informação precisa. Está entrando no ar. Atos no Rádio. O porta-voz da população. Atos no Rádio. O retrato falado do dia a dia da notícia. Ao vivo. Os dois lados da notícia. Entra no ar agora. Atos no Rádio. A apresentação: Éder Pilota e equipe Jornal Atos. É fundamental que os políticos saibam que a imprensa, em uma rigorosa prestação de serviço, será a memória da cidadania. Lá. 11h03, muito bom dia. Bom dia você da cidade de Guaratinguetá, que nos acompanha pela rádio Piratininga 610, também os ouvintes aqui da cidade de Lorena, que nos acompanha pela Cultura 1460. Prazer e uma satisfação estar mais uma vez com Atos no Rádio, na edição dessa terça-feira. Hoje é dia 6 de junho, nós vamos até o meio-dia com os bastidores da política, as informações, tudo que você precisa saber da sua cidade e região é a partir de agora no seu Jornal Atos, o Atos no Rádio, que é uma extensão da coluna Bastidores do Jornal Atos, que circula, o impresso que circula em todas as regiões, chegando na cidade de Pindamonhangaba, Guaratinguetá, Aparecida, Cunha, Roseira, Potim, cidades de Pindamonhangaba, também a cidade de Lorena, Cachoeira Paulista, Piquete, cidade de Cachoeira Paulista, Canas, a nossa querida Canas, que está em... Damos também um abraço para a cidade de Silveiras e para os ouvintes, evidentemente, da internet, né? Você acessa jornalatos.net/Atos no Rádio e você está ao vivo conosco pelo Facebook também. Nessa edição, muitos assuntos, resumo da Câmara Municipal de ontem na cidade de Lorena, hoje tem sessão de Câmara na cidade de Guaratinguetá. E nós vamos aqui dar o resumo, falar da política de cada dia, todos os acontecimentos. Temos situações desde lá da cidade de Cruzeiro até Pindamonhangaba, a região toda fervendo, a cidade de Aparecida,
Enfim, são muitos os assuntos que hoje nós vamos discutir e falar aqui nessa programação que começa agora e vai até o meio-dia. Volto a dizer, por 2 emissoras, Piratininga 610 e pela Cultura 1460, de onde você acompanha de segunda a sexta-feira, sempre nesse horário, o Atos no Rádio. Conosco nessa oportunidade, Francisco Assis, nosso jornalista, repórter, editor. Bom dia, Francisco. Bom dia, Éder Bilotto. Bom dia, ouvinte da rádio, da Super Rádio Piratininga 610. Sempre acompanhando o que de melhor acontece na região e agora também, desde a última semana, também pelo Jornal Atos, né? Acompanhando o Atos no Rádio aqui diariamente com o Miltinho. Hoje a gente aqui no lugar do Miltinho, mas também ao lado de Éder Bilotto para trazer o melhor para você dos bastidores da política, o melhor da informação. E lembrando, né, Éder, como o Éder disse, agora você pode escutar o Jornal Atos pelo Atos no Rádio, pelas emissoras e pelo também a nossa rádio web, que está devagarinho, está começando bem devagarinho, as coisas vão entrando no ar. Você pode ler, continuar lendo, como faz há mais de 2 décadas o Jornal Atos também no impresso. Você pode nos acessar, como já está também acostumado há algum tempo com o jornalatos.net. E também você pode nos assistir, não só pelo Facebook, os links no Facebook com a transmissão ao vivo do Atos no Rádio, né? E também dos nossos boletins. E agora você pode acessar também a nossa TV Atos no YouTube. Você acessa a TV Atos e lá vai poder acompanhar. A gente está exatamente nessa linha, Éder. Começando devagarinho, tem muita coisa para arrumar. A gente precisa também de você para isso. É importante você nos ajudar a melhorar aos pouquinhos. Mais para frente a gente vai melhorando, né? Para poder já é possível baixar o nosso aplicativo, né? Exatamente. Tudo isso você pode acompanhar no Atos Mais. Você vai baixar o Atos Mais para poder nos acompanhar e levar onde você estiver. Você vai estar aqui no seu celular, o acesso ao Atos Mais e toda a programação, todo o conteúdo da equipe do Jornal Atos vai estar lá. E a promessa da gente aqui é de que no futuro a gente vai ter mais conteúdo, né, Éder? Muito mais conteúdo em vídeo, em áudio e também sempre lembrando da nossa peça-chave, a edição impressa. Continua com o mesmo trabalho, continua com as informações noticiosas, os bastidores da política, as colunas. Então o Atos no Rádio está trabalhando para poder expandir e informar melhor você. No meio de toda essa situação, quando está todo mundo falando em crise, a gente está dando um meio de maluco, nadando contra a correnteza e tentando ampliar tudo isso que a gente já faz a você há mais de 2 décadas. São 24 anos. Isso aí, 24 anos. Estamos entrando no 24º ano de circulação, porque o jornal não começa com 0, né? Começa com o primeiro ano de circulação. 1, né? Pois é. Então, dia do comerciante, dia 16 de julho, o Atos entra no seu 24º ano de circulação. Completa 23 anos de fundação. Isso é uma história, né? É praticamente uma vida, né? E uma situação em que muitas coisas aconteceram, né? Por exemplo, na fundação do jornal, Rafaela Lourenço, nossa companheira de rádio aqui, estava nascendo, só para você ter uma ideia. Só. Hoje ela já está aqui firminha, dando os nossos boletins, uma jornalista formada, né? Ganhando Graças fã, a Deus. viu, Ganhando fã fãs. na internet, que a gente até tá fake, sabendo né? Nós vamos fazer inclusive uma produção, né? Se a gente escrevesse novela... Diz que o rapaz nasceu, o fake, ele nasceu para 2 coisas, né? Exatamente esse cara, para 2 coisas. Para xingar o jornal e o Éder e para poder... elogiar a Rafaela Lourenço. Se a gente fosse dar um nome nessa trama, porque dá uma novela, né? Dá uma trama. Seria O Fake que Me Amava. Olha só que chique. É isso aí. A gente tem que rir um pouco, porque a vida já é pesada demais, né? Dando um giro rapidamente pela cidade, né? Nós temos uma novidade aqui para a cidade de Lorena, lamentavelmente não muito boa, mas tem que ser falado, né? Nós vamos... de uma maneira toda especial, falar com jeitinho na situação, mas parece que tem vereador com a batata assando aqui na cidade de Lorena, né? Tudo porque existe denúncia de assédio sexual nos bastidores da Câmara, né? Parece que de um dos gabinetes lá, a coisa complicou um pouco e está saindo já para a alçada da justiça. Então, se tudo... pelo andar da carruagem, talvez a Comissão de Ética da Câmara Municipal de Lorena, que eu acredito que tenha uma boa comissão de ética. Ontem
assistindo a sessão relâmpago, né? Ontem foi um pouquinho de barulho bem de lata rápido, vazia, mas foi bem rápido, né? rápido. Os vereadores estavam muito objetivos, muitos pontuais, e oportunidade até que o vereador Tão, que preside a Câmara, ele até se justificou por conta de uma nota que possivelmente tenha apertado seu calo na última edição do Atos noticiosa do final de semana, né? Saiu uma notinha a respeito da questão administrativa e ele foi enfático em dizer o seguinte: olha, eu prossigo aqui na mesma receita que eu peguei do ex-presidente Luiz Fernando, responsável inclusive por essa mudança geral na administração da Câmara, que trouxe a LAI, a Lei de Acesso à Informação, que botou transparência de fato, trouxe rastreadores para os carros, né? Reduziu o custo, conseguiu fazer uma economia durante seus 2 anos de mandato ao ponto de devolver ou economizar para os cofres públicos, né? Não é uma devolução, uma própria economia para os cofres públicos, na ordem aí de mais de R$1 milhão nos 2 anos em que ele presidenciou a Câmara. E trouxe um modelo de administração seguido pelo vereador Luiz Francisco de Lima, que continua reeleito, né? O popular Luizão, e que agora é o líder do prefeito na Câmara. Então o vereador Tão fez questão de falar que ele segue a receita de bolo. Inclusive ele corrigiu o Atos dizendo que continua, ninguém tirou o rastreador dos carros. Muito bem, pode ser que não esteja funcionando, mas que os rastreadores estão ali e tal. E é claro, desabafou um pouco, porque acho que a nota pesou um pouco sobre ele, a intenção não seria essa, seria mais a parte política, mas faz parte. O importante é que o vereador reconheceu até a amplitude do jornal, né? Ele diz que o jornal passa uma imagem negativa, né? Numa região muito grande, né? Eu acho que negativo, o jornal sempre foi assim, o Francisco. Tem uma diferença entre jornalismo e marketing, Francisco, né? eu nasci dentro de um estúdio fotográfico, eu venho de uma família de fotógrafos, né? Por parte do meu pai, e nós morávamos literalmente no fundo do estúdio, né? Havia uma casa na cidade de Catanduva e ali estava o foto. E ao lado de um jornal. Então eu respiro tinta de jornal desde criança, né? Eu ia brincar na oficina do jornal. Naquele tempo o jornal era feito com tipo, aquelas coisas. Por que nós estamos falando isso? Desde que eu me conheço por gente, com o meu envolvimento com a imprensa escrita, sempre o comportamento é esse. Olha, a pessoa quando sai na coluna social, quando ele sai bem na foto, segundo a gíria contemporânea, né? Às vezes ele nem tem tempo de te agradecer, nem sensibilidade, né? Agora, quando a pessoa às vezes sai um pouquinho em desconformidade na foto, ou de uma maneira desconfortável no noticiário, pronto, você já ganhou um inimigo, né? Pois é. Que não é o caso, eu acredito, do vereador Tão. Mas, enfim, está aí a política, né? Lamentavelmente, a Câmara hoje está dividida em 2 situações. Agora vem essa notícia dos bastidores da Câmara. Não pensa o vereador Tão que a gente não tem informante lá dentro da Câmara, não. Nós temos sim. Agora, o vereador, o presidente da Câmara, né, ontem ele utilizou o seu espaço na tribuna para poder rebater a nota que o Jornal Atos informou no último sábado. Fez isso de uma forma, o vereador tem todo... Elegante, né? Exatamente. Pontuou, criticou ele o Atos. Não chamou a atenção, nós ficamos até satisfeitos pelo Tão. É bom isso, né? O vereador pontuou, criticou, fez assim e poder dizer que realmente é o seguinte, o que nos separa do vereador Tão não é propriamente ele com a sua situação pessoal. O que nos separa, às vezes, nos distancia do vereador Tão é a plateia. É quem está entre o Atos e a Câmara Municipal. É um povo que suspeito, né, que gosta de fazer algazarra, né, e patrocinado, é claro, por inimigos e pontuais e adversários capitais que nós temos hoje ocupando mandatos na Câmara Municipal. Mas você vê que Deus é bom, né? Eu tomo o nome de ladrão, não reclamo. O vereadores abre a boca imunda para falar que eu roubo a igreja, que eu sonego o dízimo, não tenho defesa de espécie alguma, inclusive dos 2 vereadores eleitos, possivelmente pela bancada evangélica, pelo voto dos evangélicos na Câmara Municipal. O mínimo, como evangélico, a gente merecia um respeito e uma credibilidade por parte desses 2 vereadores. Muito pelo contrário, quando votaram um repúdio a semana passada comigo, esses 2 vereadores, que pode ser que represente um setor do povo evangélico, não me representa como evangélico, porque se tornou produto do meio,
Sabe, e esse povo esquece o que está escrito, que Paulo escreveu na carta de Romanos. Vai esse recado para o seu Bruninho e também para o senhor Kleber Maravilha. Romanos, capítulo 12, versículo 1. O apóstolo Paulo recomenda que a gente deve se transformar pela renovação da nossa mente em Cristo Jesus, quer dizer, ter uma mentalidade do que é o reino de Deus, né? E não conformarmos com esse mundo. A expressão conformar, que está ali em Romanos, me perdoe o esclarecimento, já que eles são evangélicos, né? Está escrito na raiz grega que não tomar a forma, não se amoldar ao sistema. Mundo não significa o universo criado, e sim o sistema. Existe um sistema hoje na Câmara, um sistema em que esses vereadores que foram eleitos com votos evangélicos, por isso que eu digo que não nos representam, né? Eles tomaram a forma, eles poderiam fazer diferente, ter um discurso à parte, ter um discurso diferenciado. Não, é produto do meio. Eu estou falando isso com conhecimento de dados e com material e com documentos que eu tenho aqui já guardado a respeito disso. Pois é. Né? Mas nós não queremos tocar nesse assunto hoje, eu acho que... Só voltando, Éder, sobre aquela situação, né? Eu estava falando, é uma diferença muito grande entre jornalismo e marketing. Jornalismo não está aqui para agradar ninguém. Algumas informações, quando elas têm uma conotação positiva, é exatamente o que ela merece. Quando não há, ela não merece. Agora, o vereador, no caso, o presidente da Câmara Otão, como eu estava dizendo, Éder, fez o seu apontamento, exatamente como deve fazer, como cabe a ele como vereador, colocou sua opinião também sobre aquilo que foi feito. Eu não tenho problema nenhum com crítica. Eu tô começando ainda na carreira, né? Já tenho aí 8 anos na profissão, 9 anos na profissão, mas é uma carreira que eu espero, né? Se tiver saúde até lá, se eu tiver com 70 anos, vou estar trabalhando aqui ainda, 80 anos, né? Vou estar fazendo jornalismo ainda, não seja lá de que forma vai ser, mas espero que esteja fazendo. E a gente tenta seguir uma escola onde eu não estou aqui para fazer marketing para ninguém. O Bastidores da Política está ali para trazer a informação. Às vezes ela vai ser positiva quando o fato da notícia... O que os nossos leitores já sabem, Francisco, e os nossos ouvintes também, que de uma maneira ou outra, a gente tem que falar quando o cara é picareta. Até porque, Éder, eu tenho uma coisa comigo, eu não sei se o Éder e você de casa, você que está acompanhando, aliás, a gente tem muito jovem passando a acompanhar o Jornal Atos, até pelo agora os braços nas mídias online. A gente tem muito jovem acompanhando, isso é importante. Você também, às vezes tem um estudante de jornalismo podendo acompanhar. Eu tenho uma opinião que jornalista que é homenageado, desconfie. Sem homenagem. Sabe, eu prefiro que se estiver me tacando pedra, é porque eu trabalho, no mínimo, ele tá chegando a um ponto ali, sabe? Jornalismo é para deixar alguém chateado, principalmente se alguém estiver fazendo alguma coisa errada. A gente não tem que passar a mão na cabeça, até porque tem uma outra linha também, não é, Éder? Se eu não entregar a edição impressa pro Éder no final da noite, ele vai me criticar. Se eu entregar ela, Éder, tá aqui, vamos lá rodar, mais nada que a sua obrigação. Não é mais nada do que obrigação, sabe? Então, assim, porque eu recebo para isso. A gente gosta muito de aplauso, muito de abraço. Eu prefiro que as pessoas saibam o que eu estou fazendo. Francisco. Éder, tem informações? Você estava falando alguma informação? Não, eu quero só abrir um parênteses, porque a Rádio Cultura ela está fora do ar desde ontem, motivo pelo qual ela foi vítima de furto, né? Alguém passou pelo transmissor e viu a possibilidade numa troca de vigias, né? Porque lá sempre é guardado, vigiado, onde tem o transmissor da rádio, a torre, e acharam de levar os radiais embora, né? Os radiais, o que são? São fios de cobres que são enterrados, né, no entorno da torre, que é onde pega o sinal, transmite, porque o AM é o seguinte, ele pega o sinal que vem pela torre, joga para a terra e da terra sobe as ondas de onde as pessoas conseguem sintonizar pelo rádio. Então, como furtaram quase todos os radiais, né, o nosso gerente, o Alencar Leite, ele está cuidando pessoalmente dessa reposição, de calibrar, tem um técnico lá, e por conta disso, desde ontem a rádio está paralisada. Nós estamos dando uma satisfação aqui, mas é possível, tem muitas pessoas nos ouvindo pela internet. Agora fica muito fácil ouvir pela internet, você entra no site do Jornal Atos, que é dúvida, é o seguinte, jornalatos.net, não tem dúvida. Você clicou pelo seu computador jornalatos.net, você cai dentro do nosso site, lá tem rádio Atos, aí você clica ali e você acompanha, tanto pelo Facebook como a sonora do rádio, através de link.
E tem também um aplicativo direto no celular que você pode fazer via Rádiosnet, tanto para a Rádio Cultura como para a Rádio Piratininga. Tem um aplicativo que é o Atos Mais, que você já pode baixar no seu celular, ainda que seja Android ou iPhone, você já tem a versão nas duas. E por esse aplicativo você está dentro do site, você ouve o programa, você participa da TV Atos, que é o nosso canal no YouTube. Enfim, está muito fácil acompanhar o Atos agora. Graças a Deus, a gente tem um pouquinho de dificuldade. Começamos desde quinta-feira passada a transmitir pela Piratininga, que nos ouve nesse momento, os ouvintes da Rádio Piratininga, uma rádio tradicionalíssima na cidade de Guaratinguetá, com alcance na zona rural, território de Cunha, cidade Aparecida, Putim, a quem nós mandamos um abraço especial, todos esses ouvintes. Pois é, e Éder, vamos dar um pulinho lá em Aparecida, Éder. Ontem tivemos a votação em cima do pedido de abertura da comissão para investigar a questão da saúde, né? A situação é que a vereadora Ana Alice, ela entrou com esse pedido, ela já havia entrado, se não me engano, há 2 semanas, porque em Aparecida as sessões são a cada 15 dias, né? E ela havia entrado com esse pedido, só que o pedido ontem foi rejeitado por 5 votos a 3. Votaram a favor da vereadora Ana Alice, além da própria, né? O vereador José Reis, o Dudu e o Carlos Alexandre, enquanto a Cida Castro, o Valdir Zoinho, o Vande Pedroso, o Fran Pé Sujo e o Marcelo Marcondes, eles votaram contrário e acabaram barrando esse pedido abertura de da abertura. Uma Câmara, a base parece que funcionou, né? Funcionou, e até porque o prefeito Hernaldo César ele está com algum crédito com tanto a população como também a Câmara. Por que brecaram? A gente não tem procuração para falar do Hernaldo César, mas ele tem um voto de confiança porque ele está tentando arrumar a saúde, está tentando arrumar recurso, porque não se faz saúde sem dinheiro. Tanto é que gestantes de Aparecida já estão nascendo na cidade de Lorena, justamente por conta da dificuldade que está financeira. Agora vem uma SEI, de repente o prefeito vai ter que dar atenção na resposta, colocar todo o seu secretariado à disposição da vereadora, e eu acho que ele tem esse voto de confiança. Acredito até que se pendurar essa situação da saúde sem possibilidade de melhora, sem sinais de melhora, quem sabe para o ano que vem as coisas invertem, né? Pode ser que ela consiga votos para auditar, investigar a saúde, que eu acho que é a intenção dela, né? E talvez um período, pelo menos, para se resolver essa situação, e a vereadora, como o Éder disse, né? A vereadora tem mesmo que fazer o seu papel de poder investigar se ela encontra alguma situação irregular, pelo menos indícios. Mas é bom lembrar o bom nível que é o tratamento executivo legislativo na cidade de Aparecida, né? Agora, e a situação e o posicionamento respeitoso da própria oposição, né? A forma como eles têm essa ligação, o tratamento entre Câmara e Prefeitura, entre Câmara e o atual prefeito Hernaldo Marcondes. Apesar, que ontem, por exemplo, rolou a gente tinha a reportagem, o Jornal Atos estava presente na sessão, e houve um bate-boca entre os vereadores, o Marcelo Marcondes, ele que é líder, né, do Hernaldo na Câmara, com o vereador José Reis. Eles discutiram, sobre o processo que o Hernaldo está respondendo sobre a compra de 7.000 mercadorias para a Secretaria de Esportes, isso no ano passado, período que o Hernaldo ocupou o cargo, se não me engano foram 5 vezes que o ex-prefeito Marciqueira esteve afastado. Pois é, o Marciqueira esteve afastado durante 5 oportunidades, o Hernaldo assumiu a prefeitura nessas 5 oportunidades, e ele está respondendo esse processo pela compra, Éder, de 7.000 mercadorias para a Secretaria de Esportes, mas que parece que não teve o destino, né, dessa mercadoria, não foi relatado ali a essa investigação. E os vereadores, o Marcelo Marcondes, que é do PV, líder do governo na Câmara, e o José Reis, que é do PR, eles debateram sobre essa situação. Mas, como eu disse, tudo na forma como ela tem de acontecer. Tanto essa discussão, como também a situação sobre a pedido da vereadora Ana Alice para a formação da comissão especial que iria investigar a saúde, foram barrados exatamente por esse ponto que o Éder colocou. Talvez não seja o momento, né? O momento hoje em Aparecida é de solucionar a questão. Tem que se atender o morador de Aparecida, tem que atender o paciente. E o que a gente tem visto na região, pela dificuldade que as prefeituras e as Santas Casas, né, em parceria,
tem encontrado, né, dificuldade para poder fazer esse atendimento, elas estão apelando a outras cidades vizinhas, as que estiverem numa situação um pouco melhor, numa estrutura um pouco melhor. Lorena tem sido o foco desse atendimento, né, desse atendimento regional. E mais uma vez dizendo aqui, não significa que a Santa Casa de Lorena não enfrenta problemas. Enfrenta sim, como a saúde no Brasil inteiro. Porque esses problemas, os problemas debatidos em Lorena, em Aparecida, em Guaratinguetá, são problemas recorrentes no Brasil inteiro. Por exemplo, qual é a cidade mais rica do Brasil, Éder? São Paulo, onde a Santa Casa está quase fechando as portas. Quase fechando as portas. Então, assim, são problemas recorrentes. E com evidência de fraude, essas coisas todas que, às vezes, lamentavelmente, é onde circula dinheiro, onde envolve pessoas. Porque lá em cima, quando a gente fala que é Brasília, lá em cima não tem uma base. Hoje o serviço público não consegue encontrar uma base para avançar, porque há uma grande crise política que parece que a cada dia ela cresce mais, porque a solução ela é sempre empurrada, quem tenta encontrar alguma solução, quem tenta investigar, sempre acaba encontrando problemas, e isso vai respingando nos municípios. Enquanto menor o município, mais ele sente, porque o investimento é menor, a carga de dinheiro que chega de fora, com verbas estaduais e federais, elas estão cada vez mais prejudicadas e esses municípios estão encontrando essa dificuldade. Então, no caso da saúde, o que eles têm feito é tentar achar soluções nas cidades vizinhas, e Lorena tem feito esse atendimento na saúde de Aparecida. Alegria de um, tristeza de outros, né? Pois é. Muito bem, nós vamos rodar os intervalos e voltamos a seguir. Vamos falar daqui a pouco de uma situação que diz respeito a Guaratinguetá e também a cidade de Cruzeiro, que é o transporte urbano municipal, né? Cidade de Cruzeiro, onde festejou a nova frota com acessibilidade, né? Na verdade a gente vai explicar daqui a pouquinho, não é uma nova, mas não, é a mesma, né? Que foi feita renovação de frota, essas coisas todas, e é passivo de nota. Vamos falar também do reflexo das contas rejeitadas do prefeito Edson Mota na cidade de Cachoeira Paulista, e falar também de um campeonato que envolve atletas da cidade de Canas, que nos chega a informação pelo Facebook. Nós vamos dar essa notícia também. E outros mais aqui. Nós prosseguimos com o prefeito Marcos Olives, esteve em São Paulo ontem com o secretário da Habitação, e outros assuntos logo após os intervalos. Daqui a pouco, voltamos com Atos no Rádio. Você com certeza já ouviu dizer que ter um Volkswagen é a certeza de um bom investimento, não é? Com isto, a Guará Motor faz deste pensamento uma realidade. Na Guará Motor você tem a certeza de um bom negócio. Compra de 0 km e seminovos com selo de garantia da concessionária que está há mais de 52 anos no mercado, mantendo assim a tradição Volkswagen na região. Volkswagen com taxa zero de financiamento, confira os modelos. Guará Motor com lojas em Aparecida, Guaratinguetá e Lorena. Telefone 12 3152 7722. Ligue e comprove. Guará Motor, sempre o melhor negócio. Saúde e bem-estar todo dia. Vem com 4 endereços para melhor atendê-lo. 1. Praça Arnolfo Azevedo, bem no centro de Lorena. 2. Avenida 7 de Setembro, número 925, no bairro da Cruz. 3. Praça Rosendo Pereira Leite, anexo ao Malerba. Esta com atendimento até às 22 horas. 4. Rua Dom Bosco, número 670, ao lado do Pronto Socorro. Farmaponto, sempre com os menores preços e os melhores laboratórios. E o mais importante, na Farmaponto você tem medicamento de graça, dentro do sistema Farmácia Popular. Ligue 3153-1177, ou se preferir, 3153-1204. Peça o seu medicamento e a Farmaponto chega para você sem custo adicional. Farmaponto, o ponto da sua saúde. Seu problema é contabilidade? Temos a solução. Costa Assessoria Contábil. Costa Assessoria Contábil é 100% online. Sua empresa na palma de suas mãos. Costa atendendo a toda a região de Pindamonhangaba a Cruzeiro. Consultas pelo telefone 12 3122 5576, ou se preferir, Rua Domingos Rodrigues Alves, número 425, Guaratinguetá. Costa Assessoria Contábil.
Nosso plano de negócio é a saúde da sua empresa. Atos no rádio, simplesmente objetivo. Muito bem, 11 horas e 30 minutos, você ligado no Atos no Rádio para ficar bem informado dos bastidores da política. Aqui é uma visão regional das informações, dos acontecimentos, né? Mandar um abraço especial a todos os nossos ouvintes que nos acompanham pela Rádio Piratininga, os ouvintes da Rádio Cultura que estão nos procurando. Cadê a emissora no ar? Tá, calma que ela chega aí. E vamos falar que esse programa tem o apoio de Guará Motor, que tem sempre um bom negócio à sua disposição. Aqui na Guará Motor, toda a linha Volkswagen 0 km com preços e condições que cabem no seu orçamento. Quer ter a certeza de um bom negócio? Você já ouviu falar que ter um Volkswagen é sinônimo de um bom negócio, né? Passe pela Guará Motor, lojas em Aparecida, Guaratinguetá e também na cidade de Lorena. Falamos em nome de Costa Assessoria, a contabilidade da sua empresa 100% online. Muito mais rápida para te prestar o melhor atendimento, o melhor serviço. Lembrando que o Costa, ele tem um tratamento diferenciado aos seus clientes, né? Toda a sua equipe de técnicos contábeis em todas as áreas estão prontos a um clique. Você controla tudo da palma da sua mão. Através do aplicativo você entra em contato com qualquer setor da contabilidade Costa. E o Costa vai mais longe, né? Ele tem consultoria. Você que vai ampliar a sua empresa, reduzir a sua linha produtiva, mudar a sua configuração, você precisa de uma assessoria. A assessoria vai te dizer que forma você vai fazer e como você deve fazer dentro do aspectos contábil. E o Costa, nessa hora, tem a melhor oportunidade. Ligue 3122-5576 e comprove, né, a melhor relação custo-benefício em você ter um mega escritório de contabilidade ao seu serviço. Lembrando que a Unisal, o Centro Universitário, onde você tem um rumo certo para a formação acadêmica, você pode, na Unisal, impulsionar a sua carreira. De que maneira? Pós-graduação. Pós-graduação hoje garante os melhores lugares no mercado, evidentemente. A Unisal oferece pós-graduação na área de gestão, psicologia, tecnologia, educação, direito e muito mais. Acesse unisal.br/pós e saiba mais sobre tudo que diz respeito à pós-graduação. E prosseguimos na edição dessa terça-feira, trazendo as informações. Já demos uma pincelada a respeito da cidade de Cruzeiro, nova frota de ônibus com acessibilidade para servir o município, dentro de um programa que o prefeito Thales Gabriel lançou ontem. Exatamente ontem foi o primeiro passo de um projeto que ele chama de mobilidade com qualidade. A ideia é realmente preparar a cidade para acessibilidade. E começa nessa parceria com a empresa São José, que também opera o TUG, Sistema de Transporte da cidade de Guaratinguetá. E a empresa São José também atua na cidade de Guaratinguetá. Em Cruzeiro, por exemplo, uma parceria com a empresária, a empresa de ônibus São José e a prefeitura, foi possível já dar esse primeiro passo importantíssimo para se trabalhar na mobilidade com qualidade. São 10 ônibus totalmente adaptados para a cidade de Cruzeiro, com design novo, pintura nova, tudo para poder fazer desse transporte uma qualidade, uma referência na região. E compromisso assumido do prefeito Thales Gabriel com a população, e ele está feliz com isso. Vai ser adaptado pontos de ônibus, guias de calçadas, a Zona Azul será adaptada também para essa mobilidade com qualidade. Enfim, são situações que nós vamos discutindo aqui ao longo dos nossos programas. Esses ônibus eles estarão disponíveis a partir da próxima semana, né? Então, como o Éder disse, são ônibus que passaram por uma adaptação para poder melhor atender a população de Cruzeiro, principalmente com foco também no público que tem alguma deficiência física, né? Então são ônibus adaptados. Então são 10 ônibus a partir da próxima semana com todo esse serviço, mantendo o contrato, né, o contrato entre a Prefeitura e a empresa São José para poder prestar esse tipo de serviço. Agora, Éder, a gente recebeu só aqui uma reclamação sobre isso. A população ficou contente com essa nova frota, com essa ampliação do serviço e a qualificação,
A única questão que a gente recebeu um questionamento com relação à equipe, viu, Éder? Os funcionários, eles estão pedindo para que a empresa e a prefeitura tenham uma atenção com a atuação de parte dos funcionários que têm feito esse serviço, algumas dificuldades ali no atendimento. Então é importante também que a empresa e a prefeitura dêem uma atenção maior a isso, né? A qualificação do atendimento pessoal também aos passageiros do transporte público de cruzeiro. Ô Éder, uma informação rápida aqui, um lembrete: amanhã, a partir das 10 horas da manhã, no plenário da Câmara Municipal de Lorena, será realizada a audiência pública do Legislativo para a discussão sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Então a Câmara, isso é referente ao exercício de 2018, então a Câmara ela faz esse convite à população para que participe amanhã a partir das 10 horas da manhã no plenário da Câmara. É importante a população e quem estiver interessado fazer parte, quem puder também. O horário às vezes dificulta um pouco, não é? 10 horas tem um pessoal trabalhando e tal, mas quem puder poder participar lá às 10 horas da manhã. Eu acredito que é um atrativo para os vereadores, né, que querem estar para e passe, e é importante a LDO, como também a discussão que a Câmara daqui a pouco vai, daqui uns meses, eu não sei se no primeiro semestre ou no início do segundo, vai discutir que é a LOA, né? A Lei de Diretrizes, essa aí é a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e tem a LOA que é diretamente com o orçamento, né? E diz respeito ao ano seguinte. Então é importante a população se mobilizar, mas é o jeito de se fazer audiência, não tem problema sendo exatamente de manhã ou à tarde. Se há um compromisso, se alguém tem interesse na cidade, vai, né? E tomara que a bancada governista esteja presente, né? Porque com certeza a oposição estará lá para poder acompanhar tudo. Porque tem uns vereadores de oposição que eles fazem o trabalho direitinho. É claro que em meio à oposição aqui na cidade de Lorena tem aqueles que avacalham, que escracham pessoas, que difamam, que tem assim já uma fama do passado, uma coisa horrorosa, um comportamento não adequado, até por uma questão de tribuna de Câmara, né? Mas existe uma oposição que pontua, que quer saber, que quer fiscalizar, e isso aí é o que realmente interessa, é a oposição desse tipo, que faz com que as coisas melhorem, né? Eu acho que uma oposição é salutar na cidade. Tem que ter, não, né? Essa parte da oposição que acaba manchando a outra, né? Porque o que acontece é o seguinte: a Câmara, a atual legislatura, precisa tomar cuidado para ela não pegar a má fama de 2012. Porque já que tem representantes de 2012 no atual quadro de vereadores, tomar cuidado para esse povo não trazer essa virose de má fama, de má impressão com a população, fama ruim, inclusive, né? Tem vereador que tem fama de ladrão e nunca mais ele perde essa fama. Tanto é que ele quer passar de graça essa fama para as pessoas. E acaba deixando gente boa que poderia fazer parte, né? Assim como tem muita gente boa também na Câmara hoje, mas acaba deixando, Éder, muita gente boa que poderia estar hoje legislando, ajudando a cidade, fazendo um bom trabalho como vereador de fora, pessoas que têm a amizade de algumas pessoas, mas perderam votos de fora da casa exatamente por esse ponto. Estava hoje passando pelo site da Justiça Eleitoral, relembrando algumas coisas dos resultados na eleição de Lorena, Éder, e a gente acaba encontrando muita gente boa ali que ficou de fora, né? Ficou de fora, ele poderia ter, porque realmente fez escada para alguém, né? Mas de repente pode ficar pro lado de dentro, né? Principalmente se levar a sério agora essa situação aí de assédio sexual dentro da Câmara, né? São denúncias, inclusive tem outras que estão nos bastidores, tudo, mas a hora que documentar, a gente com certeza faz, porque Deus é bom, gente, Deus é bom. A pessoa, às vezes, ela não toma cuidado naquilo que semeia, esquecendo que se semeou, a colheita é certa, né? Então, toda a ação é seguida de uma reação. Por falar nisso, mandar um abraço aos nossos ouvintes de Piquete, interagindo conosco, e tem ouvintes nos perguntando da cidade de Piquete se é verdade que vai faltar água hoje e amanhã. Olha, a CAB está tendo a seriedade com a população de anunciar a questão até das limpezas do reservatório, essas coisas, e aonde está faltando água na cidade. É bem verdade que a falta de água na cidade de Piquete, principalmente em algumas situações da cidade, onde a topografia não ajuda, por exemplo, tem lugares lá que é muito íngreme,
um morro muito alto para a água chegar. Chega sem pressão, às vezes, um determinado horário São situações que a CAB, ao longo do tempo, vai solucionar, mas já foi pior. Agora, hoje nós temos uma companhia cuidando da água na cidade de Piquete, que ela dá até satisfação. Olha, tal dia é o que ocorre na cidade de Guaratinguetá. O SAEG é muito responsável nisso. Vai faltar água em algum setor da cidade, principalmente nessa gestão que tem à frente o Miguel Sampaio, esse homem de obras, esse homem dinâmico, né? Ele não permite que interrompa o abastecimento em alguns setores da cidade sem antes prevenir a população, avisar previamente, usando, é claro, os meios de comunicação, a imprensa local e assim por diante. Então está respondido a questão aí de Piquete, está faltando água sim em alguns lugares, mas a CAB antecipadamente já avisou gregos e troianos para que se preparasse. Por falar em Guaratinguetá, o prefeito Marcos Oliva, em mais uma oportunidade, esteve ontem com o secretário de Habitação do Estado de São Paulo, que é o Rodrigo Garcia, deputado licenciado da Assembleia, porque ele ocupa hoje a Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo no governo Alckmin. E ele recebeu ontem o prefeito Marcos Oliva e foram tratar justamente da legalidade de áreas, a questão da regularização fundiária da cidade de Guaratinguetá, que é enorme, né? E o prefeito tem uma dificuldade muito grande com isso aí, porque ele quer organizar essa parte. Então ele foi buscar diretrizes junto à Secretaria de Habitação e foi muito bem recebido pelo secretário Rodrigo Garcia, veio com boas notícias para a cidade de Guaratinguetá. Com certeza ele vai se servir do seu meio de comunicação para transmitir a toda a população de Guaratinguetá. Só em grosso modo, o que a gente ficou sabendo por cima, são mais de 37 projetos também que ele foi atrás, que são os projetos que cria a condição de aumentar a oferta das residências, né? A questão da habitação na cidade de Guaratinguetá, o déficit habitacional, através do Minha Casa Minha Vida, esse programa do governo federal que está meio paralisado, o prefeito foi de saber o que pode ser feito, porque parece que consta mais de 37 projetos em andamento que foram paralisados. E isso aí dá um breque justamente na condição de arrumar moradia para todos, né? No Minha Casa Minha Vida, plano do CDHU, por exemplo, isso aí possibilita as pessoas de menor poder aquisitivo conseguir sua casa própria e assim por diante. É por isso também que está sobrando residências para alugar na cidade de Guaratinguetá, porque muita situação dessa já foi acomodada. Muitas pessoas já têm hoje a posse da casa própria justamente por conta desses planejamentos, esse monte residencial que surgiu na cidade de Guaratinguetá. A gente vê um posicionamento do prefeito Marcos Oliva hoje, além, é claro, dos problemas, e eles estão diretamente interligados, não é, as questões internas, mas o Oliva parece que ele achou, ele é um dos prefeitos da região que encontrou o caminho a quem se dirigir, a quem questionar e cobrar algumas questões. Não, e ele vai em cima mesmo. Por exemplo, sábado ele recebeu, né, o chefe da Casa Civil, Samuel Moreira. Lá eles debateram mais uma vez a questão do pronto-socorro, né, a proposta de transformar o prédio hoje da delegacia no novo espaço para o pronto-socorro, ficaria ali ao lado da Santa Casa, um projeto, já falamos por diversas vezes aqui, foi um achado em proposta, foi um achado no atual governo do prefeito Marcos Oliva, e parece que Samuel Moreira, ele ao visitar, ele gostou da proposta, gostou do espaço e prometeu ali fazer um aporte, ajudar a agilizar esse processo junto ao Estado, para que Guaratinguetá possa contar com esse prédio hoje para fazer o atendimento do pronto-socorro, hoje realizado pelo Hospital Frei Galvão. Então, mais um braço, mais uma promessa, mais uma pessoa importante. Samuel Moreira, Éder, que em meio a toda essa movimentação política que a gente tem, que a gente hoje se mantém íntegro, né? E hoje em dia tá difícil questionar nomes, né? Quem pode o quê? Samuel Moreira, que deve ser um dos nomes ao Estado. Ele que começou a sua trajetória política na cidade de Registro, né? Ele foi prefeito de lá, depois se tornou deputado, se tornou um grande expoente na Assembleia Legislativa. Sua mãe foi prefeita, sucedendo seu mandato na cidade de Registro. Aí ele se tornou deputado federal, passou por Brasília, foi requisitado pelo governo Alckmin,
é uma pessoa de bom caráter, ele tem o apoio do Antônio Carlos de Caraguatatuba, foi quem o apresentou aqui para o Vale, ele já esteve várias vezes aqui no jornal, não é por isso que ele é bom, mas ele é uma pessoa ligada com a região, tanto é que a sua passagem aqui no sábado foi justamente para rever amigos, parceiros políticos, cabos eleitorais, pessoas que o apoiam e também rever os projetos, porque ele é a chave do cofre hoje do Estado. E é um nome que tem crescido, Éder, pré-indicado aí entre esses, porque a gente hoje em dia tá assim, né, Éder? Quem pode o quê, quem cairia bem em cada lugar, porque a política hoje, não sei, os mais jovens, né, o pessoalzinho, a Rafa, por exemplo, não vai lembrar disso, mas antigamente tinha aquele jogo do Resta 1. Você lembra do Resta 1? A política hoje tá assim, tá o Resta 1, sabe? E ao Estado, o Samuel Moreira talvez, Éder, seria um dos nomes hoje indicado ao governo do Estado. Então olha que nome. Ele concorre inclusive com o atual vice-governador, né? É o Márcio França, que é do PSB, e é um homem também que reúne ali na Baixada Santista, em boa parte do Estado de São Paulo, boas condições também para repetir. Ou seja, é uma boa ligação que o Soliva fez para o projeto. O próximo governo de São Paulo, com exceção do Dória, que é o mais popular, que também é um dos propensos pré-candidatos, a gente entende que não vai se dar num nome populista, um nome que vem de berço, essas coisas. Vai ser realmente em cima de caráter, em cima principalmente de ficha limpa, que eu acho que essa deve ser a temática, né? Você pega aí, até na esfera municipal, vereadores que já têm ficha suja, que tem muitos questionamentos na justiça, né? Você pega histórico de desonestidade, de falcatruas. Essas pessoas têm que ser... nem pagando deve levar o voto. Mas já que nós estamos falando em deputado, quem passou ontem aqui pela região, já marcando posição, porque o ano que vem, se eu não me engano, daqui a 487 dias, segundo o Milton, nós já temos eleição, foi agora deputada federal, Poliana Gama, ela que é de Taubaté, era vereadora até antes das eleições municipais, concorreu à prefeitura de Taubaté, não foi eleita, mas ficou em segundo lugar, e por conta da modificação com as eleições municipais, vagou, ela que já era suplente de deputada federal, vagou a sua cadeira, a sua vaga no Congresso. E ela está lá tendo essa participação em Brasília, claro, em meio de turbulência, mas ela é uma pessoa conhecida aqui da região. E ontem ela passou por aqui, ela veio por Guaratinguetá, veio conhecer a PAI de Guaratinguetá. Ontem ela centralizou a sua visita em Guaratinguetá, Lorena e Cachoeira Paulista, com a finalidade de se inteirar sobre a APAI, as APAIs aqui dessa região, saber das suas dificuldades, das suas atuações, em que atividades elas estão envolvidas, porque afinal de contas cuida dos nossos especiais e merece todo destaque. E a Poliana, ela tem uma identificação com as APAI, porque o começo da sua vida profissional era justamente em cima de uma APAI. Ela era professora da APAI. E aí começou sua trajetória política e ela não esqueceu esse envolvimento, essa proximidade que ela tem com essas entidades. Então ontem ela passou em Guaratinguetá, foi conhecer mais de perto a APAI de Guaratinguetá, que é uma mega referência aqui no Vale, evidentemente. Depois ela veio a Lorena, conhecer aqui os projetos da cidade de Lorena, e teve também uma reunião na cidade. Temos uma injustiça com a Rafaela, porque o aniversário dela foi domingo, né? Foi domingo. E o fake que me amava não se manifestou. Mas nós estamos aqui, embora atrasado. Ela chegou na redação, né? Na segunda de manhã, mais triste. Olhando assim, ninguém vai olhar para... Cadê meu fake? É isso aí. Bom dia, Rafaela. Muito bom dia, Éder. Bom dia, Francisco. Vocês esqueceram de mim mesmo, né? Mas ontem eu recebi um abraço, uma oração. Acredito que o Éder, né, falou que ia orar por mim, pela minha vida. Agradeci de coração e vamos a notícias agora, né? Prometo pra mais um ano aqui pra conta. Orei para você separadamente. Sábado, o Fundo Social, em parceria com o Quinto Bio, parceiros, voluntários, fizeram um mutirão especial nos bairros aqui da cidade. Agora, a próxima etapa vai ser a triagem das peças, para depois, então, fazer a doação a famílias cadastradas no CRAS 1 e 2, no CREAS, Bolsa Família, Renda Cidadã e também o Plantão Social. A entrega das senhas foi feita pelos departamentos nas últimas semanas e a entrega das peças está prevista para acontecer entre os dias 12
12 e 30 de junho, isso na Casa da Cultura. De acordo com um balanço parcial, o Fundo Social estima que foram arrecadadas cerca de 10 mil peças entre roupas em geral, agasalhos e cobertores. As caixas de arrecadação dos 27 pontos de coleta foram recolhidas na última sexta-feira, mas a população ainda pode participar, deixando suas doações diretamente na sede do Fundo Social, que fica na Avenida Godoy Neto, no número 480, no bairro Olaria. E vamos falar sobre Guaratinguetá. O Éder vai até comentar um pouquinho a respeito disso, porque vai ser realizada amanhã uma reunião entre o Conselho Deliberativo da região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, isso com os prefeitos da sub-região de Guaratinguetá. O objetivo do encontro é, então, reconhecer as demandas regionais para criar um plano de trabalho comum a todas as cidades e uma pauta de prioridades de investimentos, essa que vai ser repassada para deputados e para o governador Geraldo Alckmin. A reunião vai ser realizada na Secretaria de Turismo às 2h30 da tarde e vai contar com a presença do presidente do Conselho e prefeito de Campos do Jordão, também do vice-presidente, atual prefeito de Paraibuna, e o diretor da Agem Vale. O Ed queria comentar um pouquinho a respeito disso? Na verdade é o seguinte, destaque especial para a Teca Gouveia, né, prefeita de Piquete, que ela é figurinha carimbada nesses eventos, né? E por conta disso é onde a fama, ou melhor, a sensação de que ela deva aproveitar esse assédio da sua popularidade entre os municípios, nós estamos puxando um fator político nisso aí, né? Mais uma vez reforça a possibilidade dela até não resistir ao assédio dos seus companheiros do Vale do Paraíba e pensar no seu nome para uma eventual candidatura a deputado, já que nós estamos numa carência de nomes terríveis, né? Quem vai ter uma boa oportunidade amanhã também, com relação a esses prefeitos todos reunidos, deve ser o Regis Yazumura, o vice-prefeito da cidade de Guaratinguetá, o vice-prefeito Marcos Oliva, que não esconde de ninguém o seu desejo de ocupar uma vaga na Assembleia Legislativa, uma vez que ele já está com uma parceria bem afinada com o deputado federal Flavinho da Canção Nova, né? O pessoal carinhosamente é chamado a turma do terço, né? E é importante que os vereadores que também são relacionados à turma do terço, siga o exemplo tanto do Flavinho, uma pessoa ética, né? Pessoa que soube inclusive responder quando foi denunciado, olha, ele pegou dinheiro da JBS, né? E falou, não, chegou um dinheiro para o partido, não significa o terceiro para quarto mandato, e fazendo um bom trabalho na Assembleia Legislativa no sentido de representar. Só que aqui, de Pinangaba para baixo, falta-nos um nome, né? Falta mesmo. Então a gente tem aí essas opções. O Flavinho, embora sendo de Guaratinguetá, sabia que o Flavinho da Canção Nova, ele é de Guaratinguetá, ele está em São José e tal. Mas ele é uma pessoa de Guaratinguetá. Mas nada como nomes, quando, por exemplo, Marcelo Ortiz foi deputado federal por 2 mandatos, como a região foi bem representada. Precisa, né? A região precisa ter um nome. A Teca, ela sempre utilizou bem esses encontros, seja da rede metropolitana ou do quase falecido Codivap, até que ela sempre aproveitou bem essa reunião para poder, às vezes não só as questões, mas se colocar, até que ela chega e marca o lugar. E como o Éder disse, talvez não resista, o ano que vem está aí, a necessidade de nome de representatividade, então... Seja o que for, a plateia na cidade de Piquete é grande, né? Inclusive aquelas pessoas que são muito chegadas ao Cheiroso, seu vice, né? Que, aliás, uma pessoa que cumpre um papel na administração tremenda, a sorte que ela talvez não tenha tido no seu primeiro mandato com seu vice, nada contra o doutor Hilton, que foi o primeiro vice da Teca. Agora, na reeleição, ela não pode nem pensar em reclamar, porque, afinal de contas, ela está muito bem servida com o Cheiroso supermercado. Enfim, nós estamos quase finalizando a programação. Quero mandar um abraço ao vereador Fabrício da Aeronáutica, de Guaratinguetá. Ontem ele esteve no jardim, no bairro do Bom Jesus, fazendo um levantamento da situação de águas e esgoto a céu aberto, essas questões todas. E por conta disso, até postou um vídeo no Facebook. E é interessante, eu estou chamando a atenção dessa atuação do Fabrício, porque ou não, ele faz uma maneira inteligente de informar a administração sobre os problemas. Fica aqui os nossos cumprimentos. Mandar um abraço ao Erivaldo Cruz, ao Edmauro Carvalho, sempre antenado conosco,
a Marília Guatura, que inclusive nos perguntou da Rádio Cultura, já informamos também, a Maria Antônia, é isso mesmo, o Ricardo Evangelista, que está nos Estados Unidos, nos acompanhando, é possível, o Ademar Júnior, da Câmara Municipal de Guaratinguetá, inclusive ele observou que você fez a barba, Francisco, pois é. E disse que você rejuvenesceu pelo menos 10 anos. E quando tá com barba tem cara de petista, quando tá sem barba é tucano. E Lúcia Soares também nos acompanhando aqui, Evandro Milé, Maria Helena e muitos outros que já se comunicaram conosco aqui, também pelo WhatsApp. Eu quero agradecer todos que participaram, todos os nossos ouvintes da cidade de Guaratinguetá, e amanhã, permitindo Deus, teremos mais uma edição do seu Atos no Rádio. Até lá.